Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Você que me encontra pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, se inscreva nesse canal. Ao longo aqui do vídeo, você sabe que para o YouTube é importante o like, o joinha e algum comentário. Isso nos alavanca, nos mostra para mais pessoas e assim o Evangelho corre e chega perto de todo mundo. Meus amados, vamos ao Evangelho de hoje, João 17, do 20 ao 26, e diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que, assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos aqui na oração sacerdotal de Jesus, na sua última noite. Nesse tempo pascal, a gente leu todos os dias o Evangelho de São João. O tempo pascal termina domingo agora com o Pentecostes, e aí nós voltamos na liturgia para o tempo comum. E você que é membro do nosso site, vai estar lá para você o diário espiritual já do tempo comum, para a gente não parar essa nossa convivência diária e orante com a palavra de Deus, né? Então, a gente lê e medita esses evangelhos da última noite de Jesus, antes da cruz e ressurreição, já à luz da ressurreição. E nesses últimos dias nós temos aqui Jesus sacerdote, porque intercede junto ao Pai, porque se oferece em sacrifício, Ele mesmo, em favor dos seus discípulos e da igreja, e porque ele vai dizendo que ele deu a palavra. Então são 3 atos aqui sacerdotais, né, que todo cristão tem que exercitar, e de modo especial os sacerdotes de Jesus, os presbíteros, os padres e os bispos, né? Rezar pelo povo, se sacrificar em favor do povo, através de uma vida de santidade, né, e de renúncia, e dar a palavra. Tudo isso para que haja uma unidade, a unidade da igreja, do povo, enquanto o corpo místico de Cristo, a fim de que o mundo creia. Agora, qual é o nosso ponto de unidade? Veja, não é só Jesus que tem o poder de congregar ao redor de si pessoas e gerar ali uma unidade. Time de futebol tem uma unidade para determinado tanto de gente, né? Todo mundo sabe, eu brinco muito com o meu verde Palmeiras, eu sou um com alguns milhões. Aí tem o flamenguista, o corintiano, São Paulino, enfim. Política, ao mesmo tempo que gera tanta confusão e divisão, é que bota 2 unidades para brigar, né? Então qual é o nosso ponto de unidade dentro da igreja, dentro do cristianismo? Não pode ser as nossas conveniências, não pode ser o ajuste dos nossos egos, né? Então eu perco um pouco, você também perde um pouco, todo mundo ganha no final. A unidade que Jesus fala não é um conchavo de sem vergonhas, sabe? Não é uma negociata de gente esperta. É a unidade no Evangelho, é a unidade na pessoa de Jesus. Pai Santo, eu não rogo somente por eles, por todos aqueles que vão vir a crer na palavra, que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. Então, é uma unidade com aqueles que estão em Deus. À medida em que estamos no Senhor, nós vamos sendo um com os que também estão. E é sempre uma tentação, então, querer produzir uma unidade à base de retórica ou à base de conveniências modernosas que traem o Evangelho, né? Eu lhes dei a glória que tu me deste, Pai, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles. Veja, a unidade da igreja é esse eu neles, ó Pai, Jesus em nós. Então, esse é o critério da unidade, esse é o ponto de atração da unidade, né, de Cristo. E sim, para que isso seja possível entre nós, aí sim, muitos de nós precisamos, todos nós precisamos, às vezes, aprender a perder, abrir mão de coisas que, no fundo, não são essenciais para o estar um em Cristo, não é? Mas o critério é Jesus.
Então não é uma unidade só entre eu e você, não é formar um clube de amigos. Mas, sobretudo, a igreja é um lugar de uma profunda unidade com o céu, com Deus, com Jesus. E nós precisamos disso. Nós precisamos dessa unidade com o próprio Cristo. E aí Jesus continua rezando: Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Jesus está falando aqui do céu também, mas não só. Olha o que Jesus está dizendo. Que eles sejam um em nós, essa santidade, essa amizade interior com Jesus. Jesus diz: para que onde eu estiver, Pai, eles estejam e contemplem a minha glória. Veja, meus irmãos, existe a glória do mundo, a glória do dinheiro, a glória da riqueza, a glória da euforia, a glória do sucesso e do poder. Mas existe uma glória que é a glória de Jesus. E Jesus quer que a gente veja isso, contemple isso, para que tenhamos em nós, né, a sua alegria. E a glória de Jesus, ela é muito diferente da glória do mundo. Jesus, no Evangelho de São João, quando dizia que ia ser crucificado, ele diz assim: quando eu for glorificado. Num olhar mundano, carnal, sem transcendência e sem fé, qual é a glória que existe num homem pregado numa cruz, esvaindo o sangue para morrer? Aquilo é uma derrota, é uma vergonha. Veja, a glória de Jesus é a glória do amor, do sacrifício, da vida eterna. Então sim, um dia nós vamos contemplar essa glória na vida eterna, todo glorioso, né? Mas já existe a glória de Jesus aqui nessa vida. Só que sem a fé, sem o Evangelho, a gente não consegue perceber que Jesus está e que ali está a sua glória. No doente, no enfermo, nos pobres, na cruz de cada dia que a gente tem que carregar e ofertar a Deus. Tem uma glória aí. Quantas pessoas se perderam do bom caminho porque não souberam reconhecer a glória e aí se sentem injustiçadas. Eu preciso viver, eu preciso ser livre, eu preciso ser feliz. Que droga de vida, olha o que eu virei. E as pessoas abandonam suas famílias, abandonam seus deveres e vão atrás de uma glória do mundo, que é o prazer momentâneo ou que é uma vida descansada, né? E veja, sem Jesus a gente não percebe a glória que existe em dar a vida, a glória que existe em ser bom e a glória que existe dentro de cada sofrimento, que sem Jesus é puro desespero, injustiça e medo. Mas com Jesus, a gente até percebe a glória dele. Porque a dor, o sofrimento, em quem tem fé, tem o poder de limpar os nossos olhos, né? Tem o poder de deixar a gente com um olhar mais límpido, mais sensível a Deus. Mas sim, sem Jesus, qual glória pode haver num hospital, sabe? Numa enfermaria, numa UTI? Qual glória pode haver, né, entre pessoas que passam doenças? Qual glória pode haver numa pessoa que foi abandonada, traída e carrega a cruz e a família toda nas costas? Isso pode beirar o desespero e a descrença. Mas com o Espírito Santo e com Jesus em nós, tendo essa unidade, sendo um com Ele, nós o percebemos onde Ele está, né? E percebemos ali que Ele glorifica todas aquelas realidades. Mas para isso, meus queridos, precisamos estar unidos ao Senhor. E aí Jesus termina dizendo: Pai, eu lhes fiz aos discípulos, né, conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais. Quando a gente vai andando com Jesus, com o Evangelho de cada dia, nós vamos conhecendo ainda mais. E aí já é um conhecimento que continua sempre sendo intelectual, mas é sobretudo um conhecimento da fé, do coração, do afeto, a intimidade. Nós vamos conhecendo coisas que, no fundo, depois é até difícil de explicar. A única coisa que você consegue dizer é: experimenta, dá o passo, né? Vem provar disso também. E Jesus termina dizendo: para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Portanto, queridos, diante de Deus, né, não desperdicemos a vida, não desperdicemos o nosso dia a dia, não desperdicemos a cruz. Essa é a oração de um homem que está para ir para a cruz. Não desperdicemos a cruz. Peçamos a Deus a grande graça que em tudo que nos acontece aumente em nós Jesus em nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.